Vamos falar um pouco sobre o luto parental? O luto de uma mãe ou de um pai que perdeu o seu filho ou sua filha na adolescência ou na infância. O luto é sempre de quem vive. A dor, ela é imensurável. Só quem sente sabe o tamanho e a grandiosidade de sua dor. Mas na literatura do luto, quando a gente vai estudar e pesquisar, são costumeiros a sinalização de que o luto parental é um dos lutos mais difíceis de serem elaborados, de serem expressados. A gente chama do colo vazio, do futuro interrompido ou do revés de um parto. No senso comum, na lei natural, biologicamente falando, não é costumeiro os pais enterrarem, se despedirem dos seus filhos. Quando a gente fala de um luto, de uma morte na infância ou na adolescência, é muito comum esses pais compartilharem sentimentos de solidão, às vezes um sentimento até de exclusão. Quando a gente pensa num luto parental, na infância ou na adolescência, a gente imagina esse quarto que muitas vezes fica intocável. Os brinquedos espalhados pela casa, as pastas de desenho que às vezes se encontra, os vídeos gravados de uma maneira caseira no dia a dia. A gente também olha e observa como é que fica para esses pais lidarem com os materiais de escola, com os colegas de escola, os professores, esse ambiente que é compartilhado na rotina, ou que era compartilhado na rotina do seu filho. De certa forma, quando a gente fala de uma morte na infância ou na adolescência, é costumeiro a fantasia desses pais, passados-se anos, de como seu filho estaria. Se o momento da perda, por exemplo, foi quando a criança tinha 5, 6 anos, passados esses anos, os pais compartilham de como estaria fisicamente o seu filho. Como que seria, né, novas experiências, então a conclusão do Fundamental 1, Fundamental 2, a finalização de um ciclo do ensino médio, o ingresso de uma faculdade, em uma faculdade. Então o luto parental ele tem algumas peculiaridades também, como por exemplo, a sensação de exclusão que esses pais sentem. Alguns compartilham que não são mais convidados para as festas de aniversário, as festas de escola, né, da qual fazia parte ali da rotina daquela família e que não mais existirão. Então essa fantasia, né, desse desenvolvimento biológico de como estaria seu filho. O que se observa também dentro do núcleo familiar, quando a morte dessa criança ocorre e existe outros filhos, né, ou seja, irmãos, como é que fica também a dinâmica do que eu chamo desses filhos sobreviventes? A gente sabe, né, e a literatura vem reforçar que a criança, dependendo da idade, ela tem uma concepção da morte. Uma morte reversível ou irreversível, dependendo da idade. Então, sentimentos de culpa, fantasias, né, de responsabilidade pela morte daquele irmão. Mas fato é que dentro da família, quando falamos desses irmãos, são diversas mortes simbólicas que eles também vivenciam. Além da morte do seu irmão e da sua irmã, há também a morte simbólica desses pais, porque sim, de fato, essa mãe e esse pai nunca mais serão os mesmos. E parece que há uma tristeza ali, né, que vai fazer parte da vida daquela família, daquela mãe, daquele pai. Então, quando falamos desse irmão enlutado, há também a perda desta mãe, desse pai, que essa criança, que esse adolescente também terá que vivenciar. Um outro evento que é costumeiro quando a gente fala sobre a morte de uma criança, de um adolescente, é a relação desses pais, que muitas vezes, mesmo que transitória, fica muito abalado.
O casal também irá passar por ressignificações. A morte de uma criança, a morte de um adolescente, ela gera uma comoção. Porém, com o passar do tempo, esses pais também referem uma exclusão. Então, eu já ouvi pacientes me falarem: Fernanda, eu tenho a sensação que os meus vizinhos atravessam a rua para não ter que olhar e conversar. Porque, afinal de contas, a sensação que vem é que aquela mãe carrega o pesar, o peso da morte, a aversão da morte. Olha como é importante a gente abrir espaço para poder discutir o luto parental. Olha como é importante acolher essa família. A gente tem grupos de apoio que são específicos para mães e pais diante do luto parental. Você já viveu essa experiência como amigo, colega, que tem na família ou ali no dia a dia alguém que perdeu um ente querido na infância e na adolescência? Ou você é uma mãe ou um pai enlutado? O que será que nós, como sociedade, podemos realizar para auxiliar e acompanhar o seu luto?